Olá, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus Cristo e que a graça do nosso Deus permaneça sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Mais um início de semana e eu quero liberar uma palavra de fé sobre a sua vida, quero liberar uma palavra de fé sobre a sua família nesse momento. Assim como normalmente fazemos, a nossa leitura devocional está aqui na nossa agenda, no livro de Amós, capítulo de número 4, 1 Coríntios, capítulo de número 7 e também 1 Reis, capítulo de número 20. E eu quero compartilhar com você 1 Reis, capítulo de número 20, no versículo de número 1 e versículo de número 4. 1 Reis, capítulo 20, verso 1 e verso 4. O verso 1 diz assim: Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Versículo de número 4 agora. Está escrito assim: O rei de Israel respondeu: Seja conforme a sua palavra, ó rei meu senhor. Eu sou seu e tudo que tenho é teu. Quando eu fiquei meditando aqui nesta manhã, nesta palavra para liberar sobre a sua vida, esse início de semana, sabemos que ultimamente as semanas, para todos nesse tempo diferente, esse tempo de pandemia, esse tempo de muitas enfermidades, muitas situações contrárias, tem sido um tempo muito difícil. E a cada semana Deus nos dá a oportunidade de recomeçar e recomeçar, crendo que Ele é o Deus do recomeço e crendo que Ele está conosco. E aqui esse texto fala de um dia complicado também na vida do povo de Israel, mas as complicações nós podemos perceber aqui que elas começam, a derrota, ela começa dentro de nós. Ela começa exatamente baseado naquilo que nós estamos tomando como realidade para a nossa própria vida, porque você não tem como impedir que a guerra chegue até você, que o problema chegue até você, porque tem situações que independem de você. E o texto começa dizendo que o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, ele reuniu 32 reis contra um rei que foi o rei de Israel. Isso é uma situação muito complicada. Você já imaginou? Você está diante de uma guerra, diante de um desafio, onde talvez o poder bélico ou o tamanho daquele desafio pareça ser 32 vezes maior do que o seu. Certamente é uma situação que parece assim intransponível ou invencível. Uma situação muito complicada. Mas o que faz a diferença é a maneira como o diabo, ou como o desafio, ele vai te encontrar na hora que ele bater na porta da sua casa. Porque o Senhor Jesus, ele deixou uma promessa: eu estou convosco todos os dias. Então, no dia bom e no dia ruim, o Senhor vai estar conosco. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, no livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo 34, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que há em abundância no coração. E muitas vezes, antes de perder a batalha, a derrota já está no coração. A derrota já está na vida daquela pessoa, porque ela está vivendo uma vida de derrota. Só não se manifestou ainda, mas é um derrotado. Quantas pessoas estão aí dentro da igreja? Quantas pessoas dizem que são cristãos? Ou quantas pessoas têm sido pego desprevenido nesse momento? E o problema é que essas pessoas já estavam vivendo uma vida de derrota. A circunstância, única e exclusivamente, fizeram com que essa derrota se manifestasse. E esse homem aqui, esse Acabe, ele representa um pai, ele representa um líder, ele representa um governante, ele representa eu e você no sentido geral, porque às vezes nós podemos estar ocupando posições na nossa vida, quer seja como pai, como esposo, como filho, como um líder, como um chefe numa empresa, ou como uma simples pessoa, que a sua postura diante do desafio ela vai fazer toda a diferença, mas a sua postura ela vai também se manifestar de acordo com o que você já é. E esse homem aqui, quando ele viu esse desafio, o problema não foi somente o tamanho do desafio. O problema foi quem ele era. Porque esse homem já tinha desfrutado de tantas bênçãos de Deus, ele já tinha desfrutado de tantos livramentos, de tantas vitórias de Deus, mas ele não tinha Deus como Senhor sobre a vida dele. Ele desfrutava dos milagres, desfrutava da provisão, desfrutava da bênção, mas ele não tinha Deus como Senhor da vida dele. E quando você ouve o que ele fala,
você vai ver a realidade do que eu disse, que a derrota ou a vitória começa dentro de nós. Porque ele começa dizendo assim no versículo de número 4. O rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra. Ele virou para o inimigo e ele disse assim: que na minha vida se cumpra conforme você está falando. Querido, quantas pessoas liberam palavras de maldição contra a sua vida? Quantas pessoas liberam palavras de inveja contra a sua vida? Quantas pessoas não acreditam em você? Quantas pessoas estão dizendo que você não vai conseguir, que você não vai avançar? Quantas pessoas estão falando que você é um fracassado? Quantas pessoas estão mandando você desanimar? E esse homem, quando ele recebe essa ameaça, a primeira coisa que ele fala é: seja conforme a tua palavra. O que você está falando é isso mesmo que vai acontecer na minha vida. Sabe o que é isso? Isso é uma pessoa que não conhece Deus. Porque Mateus, capítulo de número 24, 35, diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre, independente das palavras de derrota ou de maldição que o inimigo lance contra a sua vida para te desanimar, para tentar intimidar você. Você precisa ficar com a palavra de Deus sobre a sua vida. Jeremias, capítulo 1, verso 12, o Senhor diz assim que ele está vigiando para que a palavra dele se cumpra sobre a sua vida. E eu declaro mais uma vez: toda palavra de fracasso, de maldição contra a sua vida não prevalecerá. Não receba isso sobre a sua vida. Fique com a palavra de Deus, porque Deus está vigiando para que a palavra dele se cumpra sobre a sua vida. Mas o coração desse rei era um coração de derrotado. Era alguém que já sabia que a derrota estava dentro dele, porque ele não servia um Deus verdadeiro. E esse rei, ele continua falando o seguinte, na parte B do versículo 4, ele diz assim: olha, seja conforme a sua palavra, ó rei meu senhor. Ele estava olhando para aquele inimigo e chamando aquele inimigo de rei e de senhor. Querido, quando os desafios batem na porta da sua casa, eu disse ontem na igreja, você precisa entender e reconhecer quem é Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Lá no livro de Mateus, capítulo 15, verso 22, a Bíblia fala de uma mulher cirofenícia, uma mulher grega. Ela nem era judia, ela nem conhecia o Deus de Israel, mas quando ela olhou para Jesus, ela diz assim: Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi. Ela reconheceu o senhorio sobre a vida de Jesus. Ela reconheceu e ela disse: tem misericórdia de mim. Você precisa clamar misericórdia diante do rei que você reconhece. Esse homem aqui, ele reconheceu que o rei, que o Ben-Hadad, que era rei sobre a vida dele, que era senhor sobre a vida dele, não era Deus. Quantas pessoas são assim? Estão muitas vezes na igreja, falam que são cristãos, ou às vezes até carregam a Bíblia debaixo do braço, mas você não tem Deus como Senhor da sua vida, porque nós precisamos reconhecer quem é Deus na nossa vida e servi-lo. Mas como ele reconhecia que era o Ben-Hadad, que era senhor sobre a vida dele, olha o que ele diz na parte C do versículo 4. Eu sou seu. Percebe? Ele já tinha Ben-Hadad, ele já tinha um inimigo como senhor sobre a vida dele. Ele diz: eu sou seu. E eu fiquei me lembrando aqui de Atos 27, quando Paulo estava diante de tantas pessoas. Paulo era um prisioneiro ali, Paulo estava num barco, o barco começou a atravessar uma grande tempestade, mas quando as pessoas perderam a esperança, Paulo disse assim: o meu Deus, de quem eu sou e a quem eu pertenço, enviou o seu anjo. Percebe? Paulo estava num navio, no meio de tantas pessoas que não conheciam a Deus, num tempo de crise, onde todos estavam esperando a derrota, mas ele diz: o meu Deus, de quem eu sou e a quem eu pertenço. Você precisa saber quem é o Deus da sua vida, você precisa saber a quem você pertence, porque a sua vitória vem de quem você pertence. A vitória vem de quem você pertence. Jesus nos comprou com o seu sangue. E esse homem, ele disse assim: tudo que tenho é seu, eu te pertenço, tudo que tenho é seu. Mas sabe o que a Bíblia diz lá em João, capítulo de número 3, verso 24? A Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O que você tem pertence ao Senhor e você precisa reconhecer isso. Mas quando você não reconhece isso, a vitória também não vai chegar para você, porque Provérbios 21, 31 diz que a vitória vem do Senhor, que as pessoas podem preparar os cavalos para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. E eu encerro esse devocional dizendo para você: Jesus disse em João 17, versículo 3, a vida eterna é essa, que reconheçam a Deus como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo que ele enviou. Que você reconheça quem é Deus na sua vida e, independente do tamanho do desafio que você está enfrentando essa semana, a vitória, ela vai chegar na sua vida se o Senhor for Senhor da sua vida, porque a vitória vem do Senhor.